O que é que fazem um jornalista, uma poeta e um economista neste daimoso episódio de Um Pouco Mais de Azul? Pois Rita Taborda Duarte vai-nos falar de um livro-ensaio de José Henrique Bortolussi sobre a história do Brasil a partir da sua própria experiência. Fernando Alves vai-nos mostrar a distância tão grande que existe entre Miguel Torga e Ricardo Leão, o polémico autarca de Loures. E eu dedicar-me-ei ao resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e também ao conflito nas periferias de Lisboa. Olá, a palavra que nos une aos três, no dia de hoje, neste podcast, Um Pouco Mais de Azul, é a palavra daimoso. Uma palavra que, se posta a uso, poderia trazer, e é o que se quer, um pouco mais de azul a este mundo que cada vez mais parece insistir em arrancar os alicerces do humano no turbilhão da enxurrada. O assassinato de Oair, a banalização da guerra, com contagem de mortes e feridos, como quem assume o desapego pelas coisas abstratas, a trumpização da vida e do discurso e do mundo, a ruindade da extrema-direita roendo e calcando onde se sinta mole, também a impotência face às catástrofes naturais e à sua violência. Tudo, no fundo, se torna, no vértigo dos dias, página virada na esteira das coisas passadas e, por vezes, é preciso ouvir as pequenas histórias pessoais, a reportagem do cotidiano comum, que, no entanto, raramente é simples. É preciso ouvir isso tudo para acedermos, então, à complexidade do mundo. É com essa consciência que vos trago hoje um livro de não-ficção literária intitulado O que é Meu, e é o livro de estreia do escritor e sociólogo brasileiro José Henrique Bortolussi, assim com O, nascido em 1984. É um livro em que o autor recupera a vida do pai, um camionista que percorreu as estradas do Brasil durante 50 anos. O mundo parece exigir-nos, a cada momento, um contraponto. No fundo, um modo mais daimoso de ser, em que a generosidade, a atenção, a delicadeza afável como forma de dar e de se dar, se sobreponha à aridez indefinida que a realidade nos aponta. Eu já o tenho dito aqui várias vezes, até neste podcast, a ficção, a literatura, a arte pode ser um modo mais seguro e inteiro, generoso, daimoso também porque exige delicadeza, a delicadeza cedida pelo tempo, mas pode ser então um modo mais arguto, a literatura, afinal, de nos mostrar o mundo. Essencial para fintarmos esta época em que as notícias irrompem em forma de cometa, como se fosse assim um clarão que enche o olho e logo se apaga para se passar em atropelo à notícia seguinte. Sempre tive poucas dúvidas, também já o disse, de que a ficção nos empresta instrumentos mais apurados para olhar o real, ou esse real que dificilmente conseguiríamos ver se o enfrentássemos de chapa, de frente. Há um livro de James Hood intitulado A Coisa Mais Próxima da Vida, aliás, acabado de editar em português pela editora Ziggurat. Este livro de James Hood fala-nos disso mesmo, da ficção não como um espelho, aliás, de espelhos é aquilo de que nós precisamos menos, da ficção então não como um espelho, mas como uma espécie de microscópio atento que revela a vida para além da superfície. Aliás, não por acaso, a epígrafe a este ensaio de Hood é de George Eliot e não por acaso esta epígrafe possa constituir o certeiro diapasão porque afina o ensaio todo. E diz-nos assim: a arte é a coisa mais próxima da vida, é um modo de ampliar a experiência e de estender o contato com o próximo para além dos limites do nosso espaço pessoal.
Mas, como vos disse, não é do ensaio de James Wood que vos quero falar hoje, mas de um outro livro, O que é Meu, de José Henrique Bortolucci. Um livro, repito, de não ficção literária e também por isso daimoso, por se revelar, sim, através de um muito subtil trabalho de linguagem e de discurso. O autor acaba por nos revelar e mostrar um pouco de si, da sua relação com a família, a sua relação com o seu pai, mas também com a sociedade brasileira, com as suas leituras e as suas experiências. No fundo, O que é Meu socorre-se de discursos diversos, diferentes, para dar conta do puzzle de todas as histórias, com minúscula, que fazem parte da história com maiúscula, ou se quisermos, mostrando que essa tal história com maiúscula é feita sim das pequenas histórias. E talvez seja a ambiguidade em que mergulha que o faça chegar tão longe no modo daimoso com que nos toca a fundo. Aqui se mostra e pensa a realidade histórica e a realidade política de 50 anos no Brasil, atravessando os tempos da ditadura até à atualidade, isto em milhares de quilómetros, e enraizando o que é documento social na memória mais íntima, na memória mais pessoal. José Henrique Bortolucci propõe, estou a citar, ver um país pelas margens do asfalto, partindo de relatos gravados em sucessivas entrevistas ao seu pai, José Bortolucci também, mas mais conhecido por Didi ou Jaú, que era um camionista e que foi vítima de cancro na sua velhice. O livro, então, enfileira as memórias do pai nas reflexões do filho. Didi passa a sua vida adulta a rasgar as estradas no interior brasileiro, asfalto e tantas vezes só poeira, lama, atoleiros. É a memória destes tempos e dos lugares atravessados, a ditadura, a desmatação massiva, a colonização do interior do Brasil e da Amazónia, que o livro acaba por nos oferecer por duas perspectivas, dois ambientes sociais. A perspectiva do pai, a perspectiva do filho, o ambiente social do pai e do filho. E por meio destes dois registros, também dois modos de fala diferentes e que são história, então, história com maiúscula por si só. As transcrições exatas, que não corrigem os erros ou as idiosincrasias da linguagem do pai, pontuam o registro da escrita do filho, enleando a intimidade das memórias com os pensamentos e reflexões críticas, muitas vezes até teóricas, sobre a condição política, história e cultural do Brasil. A relação com o próprio pai no processo da doença torna-se o elo de ligação, então, para compreender um país a que se acrescenta tudo mais que faz parte da biografia de um escritor. Cabe ao filho, cabe ao escritor, ao autor, interpretar então para lá da berma, alargando o mundo íntimo ao mundo político e também cultural. As palavras do pai, para contar a história, cruzam-se com as leituras do filho. Barthes, Suzanne Sontag, Brecht, Drummond de Andrade, Marx, Graciliano Ramos, no fundo, tudo é convocado para a busca das palavras certas, não só para dizer, não só para mostrar, mas essencialmente para nos fazer, a nós, ao leitor, para nos fazer ver. E isso sim é um discurso daimoso, dadivoso, generoso. Diz-nos o autor, a dado momento no livro, palavras são estradas. É com elas que conectamos os pontos, estou a citar, é com elas que conectamos os pontos entre o presente e um passado que não podemos mais acessar. Palavras, continua ele, palavras são cicatrizes, restos das nossas experiências de cortar e costurar o mundo, de juntar os seus pedaços, de atar o que se teima em espalhar. Bortolucci pergunta-se então a dado momento, como contar a vida de um homem comum? É assim que procura entrar no território das andanças, indo e vindo, daqueles que não costumam fotografar, daqueles que não costumam escrever diários, nem deram entrevistas, nem foram filmados. E face às palavras concretas do pai, o escritor lembra Brecht e passa a citar: como sugere Brecht, procura os construtores dos palácios e das muralhas, não os nobres generais que os comandam.
procura as cozinheiras, motoristas, jardineiros e faxineiras, não os dignitários dos salões do poder. E é este cruzamento em que entram as palavras do pai, os comentários do filho, que mostra a política económica e social de um país. País que Didi, o pai, atravessara, mas que nem vira, concentrado que estava em viver, com os olhos controlando o perigo longo da estrada. O concreto cancro de Didi, todas as desconhecidas palavras do medo que lhe estão associadas, assim como os trajetos que o camionista atravessa, são as pontes que unem a subjetividade íntima, o autor, a sua família, os seus antepassados, a mãe, o irmão, o pai, os seus companheiros, que unem então a subjetividade íntima à realidade concreta do Brasil. A vida difícil de Didi pelas estradas, também o seu cancro na velhice, a pobreza austera e remediada a que uma vida de esforço acabou por voltar, é bem a metáfora de um Brasil dilacerado. Explica-se no livro que as estradas rodoviárias atravessaram territórios de uma trintena de povos indígenas que foram dizimados num genocídio sem igual, numa ocupação cruel do território em nome do progresso e de um Brasil grande propagandeado então pela ditadura. Cancro e estrada são a condição íntima, pessoal de um homem, mas também os símbolos de um país e um prisma para olharmos a realidade da parte ao todo. Uma estrada, uma rodovia, uma estrada é um instrumento de guerra. Também o cancro segue, diz-nos o autor, e cito, também o cancro segue uma lógica colonial. Ocupa territórios que não são dele. Para falar de câncer, procuramos palavras como crescimento, expansão, colonização, metáforas espaciais de uma doença que é a verdadeira epopeia da ocupação do território. A generosidade, o ato daimoso de José Henrique Bortolucci ao oferecer este livro, esta memória ao leitor que o lê, não resulta do facto de este se fundar na verdade concreta, não ficcional, da vida do seu pai. Aliás, toda a memória, afinal, é uma ficção. Mas resulta, sim, desta capacidade de transformar uma memória e sentimentos íntimos e pessoais numa compreensão mais lata, mais profunda da sociedade, da política, dos espaços e dos tempos que atravessam essa palavra tão abstrata que dá pelo nome de realidade. A certa altura, no livro, surge a frase que lhe empresta o título, palavras que são transcritas diretamente da boca do pai. E o pai diz, o que é meu é tudo aquilo que eu guardei na memória e que posso contar. Mas é a capacidade literária de José Henrique Bortolucci, nessa expansão da língua que só a literatura possibilita, que consegue, com mestria, com extrema mestria, transformar, na verdade, em nosso tudo aquilo que antes era só seu. Obrigada. Tratarei dois temas nesta intervenção: as eleições presidenciais norte-americanas e o debate sobre o racismo e sobre a vida nas cidades em Portugal. Mas começo por este facto que parece surpreendente, em todo caso confirma tendências anteriores da evolução do eleitorado norte-americano. Donald Trump ganhou as eleições presidenciais no voto popular, ganhou no colégio eleitoral, conquistou o Senado e conquistou a Câmara dos Representantes. Tem também o Tribunal Supremo, para o qual nomeou um número suficiente de juízes para ter uma maioria confortável, tem o poder todo nos Estados Unidos. E isso contraria sondagens, havia algumas dúvidas nos últimos dias, e comprova, aliás, que Trump conseguiu duas vitórias simultaneamente. Determinar uma identidade política atraente, que é o ódio aos imigrantes, constrói a partir daí a história da sua política e conseguiu, em segundo lugar, acrescentar um elemento da expansão política que foi o debate sobre a economia norte-americana. Contrariar a inflação e fazer todas as promessas sobre salários e rendimentos
à população que nele votou. Votaram os homens, maioritariamente, votaram os latinos em grande medida, e em muitos dos setores eleitorais que eram mais divididos entre republicanos e democratas, Donald Trump consolidou a sua vantagem. Continua a perder em algumas comunidades imigrantes, continua a perder entre os afrodescendentes, que são, aliás, 13% do eleitorado norte-americano, pesam em alguns estados, mas é relativamente contido, perde com uma grande diferença entre os jovens e com uma diferença ainda maior entre as mulheres. Na composição geral, vitória esmagadora de Donald Trump. Queria começar por comentar o facto principal deste argumento eleitoral. A economia norte-americana já não é o que era e dá menos à sua população. Isto é verdade e é mentira. É mentira, em primeiro lugar, porque o crescimento da economia norte-americana nos últimos anos é notável. Em 1990, a economia norte-americana representava pouco mais de 1/3 do total das economias do G7. Atualmente representa mais de metade. Cresceu onde os outros cresceram menos. As 7 principais empresas tecnológicas dos Estados Unidos, por si só, representam uma capitalização que é maior do que o total da Bolsa inglesa, do Canadá, da Alemanha e do Japão juntas. Uma única destas empresas, a Amazon, investe mais em investigação e desenvolvimento do que o total da economia inglesa. E se olharmos para a relação da produtividade, a produtividade do Japão não chega a 60% do que é a produtividade dos Estados Unidos. Tem uma economia forte, dominante e que tem crescido ao longo dos últimos anos. Mas é também verdade que a população sente menos esse efeito, ou pelo menos confronta-o de uma forma diferente com as suas expectativas. Porque os Estados Unidos são o país mais desigual de todas as economias mais desenvolvidas. É aquele em que a diferença entre pobres e ricos é mais acentuada e, desse ponto de vista, a percepção das dificuldades de uma parte importante da população a quem Trump prometeu tudo pode ter tido uma importância muito grande nesta votação, depois do fracasso dos 4 anos da governação de Joe Biden. Veremos então, a partir daqui, a partir destes dados, um conjunto de debates importantes, talvez mais irrelevante ou mais passageiro. Vamos ver não sei quantos comentadores e analistas que previam a vitória de Kamala Harris ou que elogiavam a sua campanha eleitoral, agora a desfazerem-se em justificações para explicar que ela fracassou. Veremos tudo isso. Mas talvez o debate mais importante seja sobre a natureza, os dias que vivemos. E eu quero afirmar uma tese clara. Donald Trump é fascista. Não é só extrema-direita. Não é só uma direita radical. É fascista. É claro que um bufão pode ser fascista ou não. Neste caso, é mesmo. E reparem, a utilização deste conceito tem grandes consequências políticas. Do ponto de vista da análise histórica, há muita hesitação sobre o uso da palavra. Devemos usar ou não a etiqueta fascista em circunstâncias variadas. Bom, não o devemos fazer, a não ser quando algumas características essenciais da história se replicam. É claro que nem toda a direita é extrema-direita, nem toda a extrema-direita é fascista. Mas é também certo que houve fascismos com características muito diferentes. Hitler era laico, Mussolini era católico. Alguns dos dirigentes fascistas, italianos, por exemplo, ou no caso da Inglaterra, Mussolini é um dos casos, ou Mosley em Inglaterra, vêm de uma história da esquerda, dos partidos socialistas, do Partido Trabalhista. Um dirigente do fascismo francês, Doriot, vinha da direção do Partido Comunista Francês. Portanto, há histórias diferentes que se conjugam. Nem todos os fascistas vêm de um passado de extrema-direita. Mas o que os juntou ao longo do tempo é um discurso e uma prática. Um discurso nacionalista, exclusivista ou imperialista e uma prática de estado de sítio
que altera as condições democráticas. Essa é a sua primeira característica. A segunda foi que os fascismos triunfantes recorreram à guerra para prolongar esse estado de sítio e para organizar o país em torno de uma potência política única, um partido único. Em terceiro lugar, criaram um discurso de supremacismo, que hoje se exprime na discriminação das mulheres, ou na discriminação racista, como aliás no passado. E em quarto lugar, os fascismos eram uma forma de populismo salvífico. A palavra populista, esta é muito perigosa. Gandhi foi acusado de ser populista. Certamente Mussolini era populista e certamente que Trump também o é. Mas eu quero usá-lo no sentido muito estrito do termo, que se associa ao fascismo. O populismo é o fascismo realmente aplicado, porque essa forma de enunciação do poder político descreve uma relação entre o líder e a sua massa de apoiantes fanatizada que lhe permite tudo e que retira a intermediação das formas da democracia, dos tribunais, dos partidos, dos parlamentos, etc. Não nos surpreenderá, aliás, que o Chega em Portugal procure destroçar a vida parlamentar através do levantamento permanente e do conflito que torna impossível haver uma discussão ou uma conversa política. Faz parte deste conteúdo. Portanto, Trump é fascista porque pretende uma política que substitui a democracia pelo estado de sítio e pela restrição da vida pública, porque enuncia a guerra como uma forma de o concretizar, porque se baseia num supremacismo racista ou contra as mulheres e contra outros setores da população, e porque se apresenta como um populista na relação direta com uma população cujo poder eleitoral é desvanecido neste contexto. Que o individualismo tenha permitido esta expressão, ou que a agressividade política permanente tenha deslocado o eixo da política para a direita e para a extrema-direita, é muito evidente. E por isso, talvez um dos debates mais importantes da vida pública internacional nos próximos 4 anos seja, em primeiro lugar, o da guerra. Netanyahu, obviamente, quer aproveitar a vitória de Trump para envolver os Estados Unidos numa guerra com o Irão, que é o seu objetivo regional. Putin aproveitará a eleição de Trump para condicionar as respostas internacionais no contexto da sua invasão da Ucrânia. Enfim, em todos esses contextos, a extensão da guerra se vai desenvolvendo. E o mais perigoso de tudo, evidentemente, que é o objetivo de Trump e dos trumpistas, é a guerra com a China. E essa é a determinação fundamental dos próximos anos. Guerra, portanto. Mas, ao mesmo tempo, também uma restrição do espaço público, da democracia, do enunciado da diferença, da vida cultural. E tudo isso é marcado por uma forma de atuação da extrema-direita e destas novas correntes fascistas como um objetivo essencial. Que deve fazer a esquerda? Bom, o que a direita faz, e mesmo uma parte do centro, se não uma parte da esquerda, é deslocar-se para a direita. Existe mesmo uma tendência nova na política europeia, que é de criar esquerdas conservadoras. Na Alemanha, talvez o mais importante de tudo, a Aliança Sarah Wagenknecht, que defende posições contra os imigrantes e favoráveis a uma aproximação com a direita na promoção dos interesses dos industriais alemães, que se tem vindo a destacar nos últimos anos. Esta ideia de que a esquerda deve ser conservadora para vencer a extrema-direita é uma ideia falsa. É um caminho para a derrota. Torna impossível organizar uma frente expressiva da luta democrática, uma frente expressiva da luta social, ou conjugar a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, com outros setores sociais que são ameaçados por este fascismo. Essa aliança tem que ser uma aliança de resposta, não uma aliança de medo.
uma esquerda que recua e que passa a adotar a terminologia ou as propostas da direita ou da extrema-direita, é parte da direita e é, portanto, um perigo para a luta democrática. Concluo agora com duas notas sobre Portugal, que aliás vem na sequência imediata desta transformação da política com a deslocação do seu eixo para a direita e para a extrema-direita. Primeiro, um comentário sobre a morte de Odair Muniz. A resposta a esta morte, Odair Muniz foi morto por um polícia depois de uma infração de trânsito. Há uma investigação em curso sobre isso que já nos esclareceu que algumas das afirmações da PSP na sequência deste acontecimento eram falsas. O Odair Muniz não tinha ou não exibiu ou não ameaçou os polícias com uma faca e foi morto desarmado. Esta informação foi desmentida e isso provocou, e o contexto deste acontecimento provocou uma grande emoção entre os seus familiares, amigos, no bairro onde vivia e no conjunto da população portuguesa. Houve uma tentativa de enfrentar este protesto democrático com o argumento da equivalência entre a morte de Odair Muniz e os protestos que ocorreram depois e que, aliás, foram prejudiciais para a população, destruíram bens da população do bairro que o acarinhava. Houve também uma tentativa de criar uma equivalência entre a voz da extrema-direita, que elogiou a morte e até propôs que houvesse a generalização do uso de armas de fogo num contexto da vida policial normal, ou seja, matar mais gente, e isto foi apresentado como equivalente a quem protestava e queria a verdade. Trata-se de um aproveitamento político que exprime um pouco como a política portuguesa se tem deslocado para a direita e para a extrema-direita, e nem refiro a algumas figuras do bas-fond da direita ou da extrema-direita, como Maria João Marques, que foram exaltantes neste argumento, mas chama a atenção para que o jornal Expresso elogiou a posição de Ricardo Leão, o autarca de Loures, que na sequência destes acontecimentos veio reforçar a sua votação ao lado do Chega para dizer que quem provocasse tumultos devia ter como pena acessória a expulsão da sua família de uma casa de habitação social, se esse fosse o caso. Este elogio é perturbante. Aliás, isto provocou um grande debate no Partido Socialista, com uma intervenção surpreendente de António Costa e de dois outros ex-dirigentes do Partido Socialista, que condenou estas declarações com um argumento jurídico que Isabel Moreira e outros deputados e deputadas já tinham utilizado e que é muito evidente. Não é possível, do ponto de vista constitucional, ter penas por implicação ou ter penas por pertença familiar, ou não é possível, além disso, a uma Câmara Municipal decretar penas que são exclusivo poder judicial. Portanto, toda a declaração de Ricardo Leão, do autarca socialista de Loures, é uma abominação. Que o Chega o tenha querido fazer é natural, faz parte da sua lógica. O imigrante ou o pobre é suspeito e a punição, seja ela legal ou ilegal, é uma forma de enunciado político. Que no Partido Socialista haja quem o diga, e aliás várias outras vozes vieram apoiá-lo, já é surpreendente. Surpreendente foi também que o secretário-geral do Partido Socialista tomasse uma atitude de desculpabilização. E foi sobre ela que atuou António Costa, evidentemente também com um ajuste de contas contra Pedro Nuno Santos. Mas na substância não há nada a dizer. Tem razão quem afirma que esta posição é uma degradação, é um abandono de posições históricas do Partido Socialista ou da esquerda portuguesa e, portanto, que não é aceitável em nenhuma circunstância. Que, neste contexto, surja sempre, como vai surgir depois da vitória de Trump,
o argumento de que a trumpização da política ou a fascistização de uma parte importante da direita exige que a democracia fale e que os moderados tomem posição é certamente razoável. Mas vejamos bem o que é que nos diz o moderado Ricardo Leão. Diz chega. Diz chega. Junta-se ao Chega. O que é que nos dizem os moderados que lideram os principais órgãos de comunicação social em Portugal e, em particular, as televisões? Ficam entusiasmados com a exuberância de um Pedro Pinto ou de um outro qualquer que peça a morte destas pessoas, ou o seu castigo, ou a sua perseguição, ou o ódio contra eles. O espetáculo do ódio é convidado para a televisão, como é repetido o convite a Pedro Pinto. Pedro Pinto tornou-se o líder parlamentar do Chega, que pediu que a polícia disparasse mais vezes para matar mais pessoas, tornou-se um herói do espetáculo televisivo que vai sendo organizado neste contexto. E esta busca do espetáculo, esta busca do efeito fácil, é uma forma de conspurcar o espaço público e de reduzir a sua própria pluralidade e a defesa da democracia como uma forma de responsabilidade. Portanto, talvez seja bom que neste contexto da vitória de Trump, do crescimento da extrema-direita em Portugal e na Europa e de um acontecimento como a morte de Odair Muniz ou do debate sobre a Câmara de Loures, talvez seja preferível que o bom senso democrático se possa afirmar contra esta corrida para o abismo. A semana passada decidi reler ao vagaroso ritmo de um por dia os 14 contos de Os Bichos, de Miguel Torga. E logo no primeiro, aquele que nos revela os últimos dias de vida de Nero, o cão ao qual nada mais restava sobre a terra senão morrer calmo e digno, uma palavra me prendeu à trela. No conto de Torga, Nero mostrava-se resignado com a triste cova que lhe seria aberta debaixo da figueira lampa. Ao menos, nos tempos dos figos, ali viria a patroa velha sentar-se pela fresca a consolar a barriga. Gostava de figos, a velhota. Nero gostava mais da filha da velha, que o afagava e o consentia ao lume. O velho tinha dias. Já o doutoreco Janota era só ordens, uma interminável afirmação da posse. Gostava de ser obedecido e treinava-o para a caça. Busca, Nero, busca. Em resumo, Nero gostava da voz cristalina da dona nova, da índole daimosa da patroa velha e da mão calejada do velhote. Fiquei preso à palavra daimoso, é claro, como Nero ficou ao cheiro da perdiz. E abri o dicionário. Daimoso, o mesmo que generoso, afável, dadivoso. Daimoso é o atributo que Ricardo Leão não esbanjou numa recente saída de sendeiro, que mereceu, aliás, a justa indignação de camaradas de partido como Elsa Paes. A estrutura das mulheres socialistas lembrou a propósito que a praga do populismo se infiltra em todo o lado. E, aliás, esta semana, no artigo de opinião de página inteira no Público, António Costa, José Leitão, Pedro Sousa Pereira voltaram ao tema defendendo a honra ferida do PS. Nesse interim, vultos mais ou menos opacos da Rosa Desmaiada firmaram arrebatados likes nas redes de Leão, enquanto Pedro Nuno guardou, até onde pôde, de Conrado, o imprudente silêncio. Fraco proveito tirou da análise certeira de Ana Sá Lopes na última página do Público, na manhã de segunda-feira. Quebrando o silêncio, o secretário-geral do PS foi estranhamente daimoso com o autarca de Loures. Não obstante considerar que Ricardo Leão não teve um bom momento, Pedro Nuno pousou sobre ele o mesmo adjetivo dadivoso que Drummond pousou sobre o IP amarelo. É uma árvore. É preciso gostar muito de poesia para acreditar que o secretário-geral do PS encontrou, tal como o poeta, o seu tempo de IP e se propõe erguer à sombra do IP amarelo, vá lá, do roxo e belíssimo jacarandá lisboeta, o seu tempo de glória. Pois é, talvez, chegado o momento de reclamarmos ao dirigente socialista um gesto daimoso mais vasto, uma arrebatada proclamação como aquela que um outro leão lançou no 5 de outubro inaugural da varanda dos Passos do Conselho de Lisboa. Não espero likes nas redes sociais que não frequento, escapa-me o rabo de fora do gato escondido da manobra política,
Não tenho um Nero que fareje por mim, busca, as novidades dos salões. Não sei de tática nem de estratégia. Voto à esquerda onde sinta uma vibração genuína por uma vida mais digna. Não tenho cartão de partido, nem me inibo de apoiar quem me apeteça. Mas creio chegado o momento de uma candidatura forte que una toda a esquerda na ambição de aliviar Lisboa da nota baixa de moedas. Este é o momento de dar troco a moedas. Como lembrou recentemente Francisco Louçã, se o PS continua a mostrar que não quer disputar a cidade, devemos confrontá-lo com o exemplo de Jorge Sampaio, que deu um passo em frente quando era secretário-geral do partido. Louçã não diz o nome, que lendo as suas palavras me ocorre de imediato. Mas digo eu, sem cuidar de saber se Louçã tem para esse combate, capaz de unir a esquerda, em Lisboa, um nome qualquer na cabeça. Ou sequer se esse nome coincide com aquele que, lendo Louçã, me ocorre. Ora, o nome que me ocorre é justamente o de Pedro Nuno Santos. Creio que Pedro Nuno tem aqui, talvez, a única batalha eleitoral ambiciosa de que pode sair vitorioso nos próximos anos. Tal como aconteceu com Jorge Sampaio, Lisboa não será para Pedro Nuno um fim de caminho. Pelo contrário, perder Lisboa será para toda a esquerda, a começar pelo PS, mais um sinal de declínio eleitoral e de fechamento ao diálogo. A capacidade de negociação atribuída a Pedro Nuno Santos será posta à prova no desfecho da conversa à volta de uma candidatura conjunta a Lisboa. Não vejo outra oportunidade tão propícia para federar a esquerda à volta de uma ideia mobilizadora de cidade, outra maneira de dizer à volta do IP amarelo. Como explica, aliás, o poema de Drummond, também há um IP rosa. O poema termina com um verso daimoso, mesmo dadivoso. Este é tempo de IP, tempo de glória. Pense nisto, Pedro Nuno. E foi este mais um episódio de Um Pouco Mais de Azul, que continua albergado nesta página do online do Público e que pode ser visto nas plataformas de podcast. Teve a realização de Miguel Bordalo, a produção de Joana Louçã, a música de Filipe Melo e o arranjo gráfico de Tiago Tavares.